3. Jorge chegou à casa da minha mãe, trazido por um primo, e a essa altura eu não sabia o que ele tinha feito, onde estava, o que aconteceu nos dias em que eu estava imersa na jornada de limpeza e cura. Quando nos encontramos, eu já era outra pessoa muito diferente da mulher que ele conheceu careca, desmemoriada, sem lugar no mundo. Usava as roupas de antes, com cabelos grandes, os colares e brincos feitos pela minha mãe e pelas minhas primas. Já estava de novo de posse da minha vida, do meu corpo. Entendia quem fui antes, ainda com faltas e esquecimentos, levando a culpa de uma morte, a raiva e o medo da comunidade, o amor da minha família, a vida em Portugal. Tudo o que me faltava eu tinha de volta. Tudo o que perdi, recuperei. Meu nome, meu passado, uma vida novamente minha. E eu me sentia forte, pois já lembrava que tinha o dom de ver os encantados, entender o futuro. É o invisível que comanda o mundo. Jorge me abraçou com as saudades de sempre, mas havia uma nova distância. Conversei com Miguel. Ele disse: dele eu ainda não tinha conseguido lembrar tanto. Foi mais forte saber que matei uma pessoa, que salvei a santa e a trouxe de volta, que minha mãe está morrendo e eu estarei com ela na estrada para o fim. Miguel chegou de volta pela voz de Jorge, que me contou suas horas de conversa, falou do seu amor e só nesse momento me dei conta de entender que o tempo passou muito diferente para mim e para o povo daqui. Quando cheguei a Portugal na condição de ressurrecta, tinha a mesma idade da saída daqui, 22 anos. Passaram então 7 anos por lá, mas aqui o calendário correu diferente. Foram 49 anos, por isso está todo mundo mais velho e eu quase a mesma. Miguel lembrava de tudo. Jorge me contou e esperou por uma resposta. Ele não sabe quem eu sou, não sabe que tu voltaste. O que ele acha que aconteceu? Que morreste e os encantados miram teus restos mortais. Tu deverias encontrá-lo. Essa proposta era algo que eu não poderia supor nem esperar. Jorge me pedia que fosse encontrar Miguel, agora um senhor idoso, meu ex-namorado, um homem que me amou e esperou por mim. Jorge estava mais pedindo do que sugerindo por piedade desse homem. Eu disse muitas coisas surpreendentes sobre ti. Como o quê? A morte do padre? Sabes que se agarrou a labreda e na luta com o padre lhe deste uma punhalada? Sim. Em seguida correste para a igreja, pulaste na areia e sumiste. Ninguém sabe explicar. Eu rezei a oração para desaparecer dos Tremembés. Fui para outra cidade com o mesmo nome, a outra Mofala. Foi um acaso. Minha mãe disse que a oração funciona de maneira diferente para cada pessoa, que no meu caso eu precisava ir. Para escapar? Para não ser presa ou morta. A vila não gosta de mim. E todos conhecem essa oração? Não, só poucos. Tomei um banho no lago e pude lembrar como eu soube dessa oração. A menininha, aquela menina de que já falei tanto, ela estava comigo e soprou a oração para que eu repetisse.
Quem é esta criança, sabes? Uma encantada. Ainda não percebo bem os encantados daqui, mas sei que tu tens algum feitiço. Disseram que namoravas muito, deixava os homens apaixonados, inclusive os comprometidos. Namorava muito? A palavra é essa? Não. Chamam-te de prostituta, mas é um agravo piorado pela situação. Para mim, és alguma encantadora de mentes e de alguma maneira eu sabia disso. O que sabes fazer no corpo de um homem é mágica. Soube que me chamam de feiticeira no pior sentido e tem medo de mim. Ouvi isso também. Além de conversar com Miguel, andei pela cidade, falei com muitas pessoas perguntando sobre ti e dizendo que era uma pesquisa sobre o desaparecimento e as coisas místicas daqui. Há muitas versões, anotei todas. Feiticeira, prostituta, bruxa, filha do demônio. Eu não sei muito o que pensar, Jorge. O que eu fui me orgulha e me envergonha. O que sou me aparece pelo olhar do outro. E cada um tem uma opinião distinta. Qual opinião te faz feliz? A dos tremembés. Aqui eu sou uma tremembé que enxerga os encantados, que conseguiu fazer a oração para desaparecer funcionar. Nem todos que rezam conseguem. Eu fui longe, salvei a labareda. É por causa dela que os tremembés ficaram aqui e estão até hoje. E no meu desaparecimento tiveram a esperança de que a força dos encantados é imensa. Eles sabiam que eu estava viva e voltaria. Vinguei o massacre de muitos. Talvez seja muito cedo para ter certezas, tantas certezas. É a hora de ficar onde seu coração se fortalece, aqui com eles. E você, Jorge? Estou confuso e fascinado. Queria conhecer uma ressurrecta e isso está acontecendo de uma forma mais profunda do que eu previa. Porque nos envolvemos, nos casamos, passou dos limites da curiosidade e da pesquisa. O campo do amor é obscuro e exige coragem. O pior talvez não seja isso, e está confuso. O que achas que é pior? É ter se apaixonado por uma mulher que não existe além dos papéis falsificados por Félix Ventura e agora descobrir que a mulher real é muito diferente do que você imaginava. Uma assassina com fama de prostituta que promove desgraças, que seduz homens casados, feiticeira do diabo, ladra de santos de ouro. Essa não é a pessoa que você amou. Gostaria de saber, quando decidir, o que pretende fazer no seu retorno a Portugal. Sei que precisa de tempo. Preciso voltar por causa do trabalho, combinamos isso. Na verdade, eu é que devo perguntar o que pretendes fazer agora. Prometi à minha mãe que ficaria até o dia do silêncio dela. E estás certa. Só tenho uma última coisa a te pedir antes de ir. Pode pedir. Quero ir contigo à igrejinha. Ir ao ponto onde começou essa hierofania. Não sei se devo. As pessoas da cidade querem a minha morte. Estarei contigo. Preciso saber, Jorge, o que você está pensando disso tudo, de mim, de nós dois. Pensar não consigo tanto. Sentir é uma palavra mais adequada. E o que sente?
que eu também amo Joana Camelo, com todos os seus feitiços. Quatro. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Clamava o padre. Salmo 51. Enlevo sobre a vida como dínamo de mudanças. É possível mudar tudo. É possível transformar totalmente qualquer realidade com a fé pura em Deus, com a crença de que Ele fala conosco e orienta os nossos passos. E eu pensava no absurdo que vivi, sem ordem, sem anúncio, sem entendimento, contando apenas com a paciência de atravessar os dias e aguardar que a força fosse suficiente para atingir a noite, mais uma noite, mais uma noite. Não é só questão de fé. Se fosse, ninguém sofreria, nenhuma mãe perderia um filho, nenhum amor se acabava. Entrei com Jorge Momadi na igrejinha e fiz o sinal da cruz desde a entrada. Escutei muitas vozes, sempre mais do que os vivos que estão ali. Vi pessoas fora da igreja, olhavam para mim. Os mortos sempre sabem quem eu sou. Estavam estupefatos, chamavam alguém que estava pelo muro de trás. Procurei um banco para me sentar e queria estar ali tanto quanto tinha medo. Vi o ponto exato onde rezei a oração lá no altar, logo depois de pegar a santa, onde pulei no colchão fofo de areia que me tragou de imediato. Só a oração para desaparecer poderia me salvar de alguma forma. Não previ que fosse assim. Eu só queria não morrer. A igreja é muito pequena, todos se conhecem. Não demorou para que alguém olhasse para nós dois. A beleza de Jorge Momadi, um homem que ocupa o seu espaço com tudo o que tem de melhor, o sorriso e o cheiro, a cor das roupas e a voz. Impossível que ele chegue e ninguém olhe. Viram a mim a seu lado e aos poucos meu rosto apareceu como uma miragem. Na confusão de me reencontrar, Jorge me deu a certeza mais forte do amor que sinto por ele e da absoluta impossibilidade de viver longe. Não posso, não quero viver separada dele. Jorge me chamou de Joana. Será impossível esquecer Aparecida, sua Cida, separá-la de mim, mas Joana Camelo é quem sou, e ele sabe. Se antes eu era a ressurrecta idealizada, a testemunha e o corpo de um encanto anunciado a ele desde a infância, agora eu era uma pessoa completa e no meu catálogo de pedaços havia muitos erros. A paixão alimenta a ilusão de que o outro pode ser perfeito, pode ser quase perfeito, pode ter falhas imperceptíveis. E quanto menos se prepara no amor a um outro ser humano, falho e complexo, mais há sofrimento. Jorge não estava sofrendo, e sua reação, talvez fria, talvez distante, talvez racional, me fazia ter medo de perdê-lo, e essa foi a primeira vez que senti isso. Começamos como casal que se encontra porque a vida amou dia, mês, ano, hora, que se encontra porque estava escrito. Dizem que as palavras determinam o fado, sem ideia de quem as escreve, de quem decide. Ou, se nós decidimos, até que ponto há ilusão na ideia de controle da vida. Jorge olhava a igreja enquanto eu olhava para ele. Pensava no quanto o amo. Não tivemos sobressaltos no nosso começo.
Ele sempre compreendia meus lapsos de memória, minha ignorância quase infantil para as coisas, o nome das cidades, das comidas, das pessoas, a lógica básica dos sistemas. Ele me ensinava tudo com dedicadíssima paciência. Ouvia minhas crises de choro, tantas angustiadas e sem razão evidente. Poderia ser uma lembrança que me alcançava sem forma. Eu chorava por horas e ele estava ali. Primeiro abraçado, depois fazendo as coisas simples que me aliviavam. Pegando sorvete, ligando a televisão, contando uma história boba de fazer rir, qualquer uma. Amando um passeio. Desde o primeiro dia em que nos conhecemos, ele cuida de mim. Nunca me deixou sozinha em um momento difícil, dando um jeito para superar barreiras impossíveis, estar em casa mais cedo, telefonar mais naquele dia ruim, escrever um bilhete, um poema, deixar um papel com 3 linhas escritas na mesa, perto da minha xícara, modificando o sentido das palavras a organizá-las daquela maneira nova. Também pensava, enquanto o padre falava no pecado, do quanto eu dependia do corpo dele para sentir que continuava viva, sim, que meu corpo era capaz de preservar o fluxo de sangue até o limite da respiração, até o sufocamento. Bastava tocar sua mão, seus dedos na parte interna do meu braço, uma observação com sua voz baixa no meu ouvido, no meio de outras pessoas. Bastava isso para que algo desencarrilhasse, saísse da minha possibilidade de controle. O beijo de Jorge era meu desejo constante, um pedido do corpo, mesmo quando eu tentava me concentrar em outra coisa, cuidar de uma ocupação cotidiana. Meu corpo pedia e se preparava para a sua chegada, para que me invadisse, para que eu fizesse o de sempre, deslizar sobre ele, seus olhos espantados com meu rosto transtornado, as coisas que eu pedia, que sussurrava, a queda ao final. O padre não imaginaria nunca que, se eu pudesse, me deitaria sobre Jorge naquela igreja à noite, palco da minha agonia, lugar onde submergir para não ser presa ou morta, condenação dos meus anos ao esquecimento. Desejei uma vingança, pois deve ser pecado entrar em uma igreja na madrugada, tirar a roupa e se sentar sobre um homem devagar, em ondas, simular os barcos, simular todas as embarcações que por ali já chegaram, enfrentando tempestades, sentir a tempestade no ponto exato onde me prendo a ele. No meio da igreja, sim, no altar, sim, não acredito que os santos se ofendam. Isso que eu sinto com Jorge não foi invenção minha. Estava adormecido dentro do meu corpo e despertou porque ele me tocou um dia. É um outro espírito que fica guardado, fogo apagado que Jorge acende. O amor é o encantado mais forte e eu amo Jorge com meu corpo inteiro. Cada pedaço meu pede uma devoração distinta. Ele sabe sempre. Terminamos navegando sempre no estrondo dos trovões e assim seria na igreja, porque eu não estaria no controle do quanto eu pudesse gritar. Eu digo que o amo de muitas maneiras. Uma delas é deixando que esse espírito do fogo assuma meu corpo para que sejamos felizes. A aldeia ouviria e pensaria que talvez fosse a duna voltando de novo para cobrir a deusa branca de Almofala. Pois, o que mais poderia ser? Na madrugada, um tremor, os gritos de uma mulher. O que mais poderia ser além de uma assombração que volta? Fantasiei tudo e por isso não notei que me olhavam e diziam que voltei. Ela voltou, a maldição voltou, o que será de nós? Parece a Joana Camelo, a puta endiabrada, a assassina.
É igual a Joana Camelo, não pode ser ela. É a alma dela, é uma mulher parecida. Quem é esse homem? Quem é esse? O espanto seria o fato de que eu não mudei muito. Aqui o salto de tempo foi muito maior do que para mim. Sou a mesma daquele dia em que briguei pela Nossa Senhora da Conceição, tomei das mãos do padre, enfiei o punhal na sua barriga, fui perseguida e esfaqueada até pular na areia e desaparecer. Joana Camelo voltou! Eu escutei. Joana Camelo voltou e as pessoas estavam inquietas, desesperadas, com medo de mim. Jorge disse que era melhor irmos embora. O padre não conseguiu terminar a missa e saímos de lá correndo. Eu via mortos e vivos e na parte de trás da igreja estava o padre Alfredo, o homem que matei. Ainda usava a batina preta, ainda usava a mesma roupa do dia da morte e estava cercado de pessoas. Não me alcançariam, não fariam nada comigo, porque ali eu também estava cuidada pelos meus encantados, os tremembés de antes, muito antes de mim, me protegiam e me conduziram para longe. Jorge me levava pelo braço, decidido, sabendo o caminho que eu desconhecia. A almofala estava diferente, mas sei que caminhávamos para o mar, pelo coqueiral nativo, os encantados atrás de mim. No caminho encontramos uma moça que Jorge tratou por Helena. Esta é a neta do Miguel. Ele disse. O olhar da moça era de maravilhamento, de quem não consegue crer, e Jorge me explicou que por todos esses anos ela cuidou em segredo da casinha dos cavalos marinhos, o lugar onde eu me escondia para passar a noite com Miguel. Acho que é melhor a senhora ficar lá um tempo até o povo acalmar. Todo mundo está falando da sua volta. Acham que é assombração. Chamaram a polícia para o caso de estar viva. Por causa da morte do padre Alfredo? Sobre isso não podem fazer nada. Ela disse. É um crime muito antigo. Não há como reabrir um processo. Não há como justificar nada se sua aparência é de 20 e poucos anos e no tempo dos homens a senhora teria outra idade. É absurdo. Enquanto ela falava, eu pensava em Miguel e criei coragem para perguntar onde ele estava, como estava de saúde. Ele está na casinha esperando pela senhora. Quis dizer que não, que seria melhor não ir. Mas já estávamos andando porque eu precisava me afastar ao máximo da igreja. Eu devia me esconder com minha mãe longe da vila para ter segurança. Que minha aparição em pleno Salmo 51 fosse só uma miragem coletiva, que ninguém me encontrasse nunca, tocasse em mim e visse que ainda sou de carne e osso, da mesma carne que Miguel amou. Encontrá-lo, talvez, faça parte das coisas que preciso fazer nesse retorno. Eu pensava e andava com Jorge e Helena, caminhávamos pelo coqueiral, eu reconhecia a rota, o som do mar, era tudo meu. De longe eu já via a casinha, os paus de mameleiro, a palha por cima, o tom vermelho do barro, a cor dos meus sonhos mais fortes, as estrelas. De repente, eu estava diante da porta, fechada. Helena disse que eu empurrasse. Estava destrancada. Miguel me esperava. Um pequeno gesto na madeira carcomida pela maresia me levou de volta a um tempo ocre, aos bichos do mar. Não entrou ninguém, só eu. Miguel estava sentado em uma cadeira de frente para mim, paralisado pela incredulidade de ver acontecer o que parecia impossível por todos esses anos. Sentei-me diante dele em outra cadeira que já estava posicionada ali, à minha espera, por 49 anos. Meu caicó, ai meu caicó guerreiro, eia, eia, eu sou o índio, eu sou guerreiro, eia.
5. A casa estava exatamente igual à lembrança dos meus sonhos. Os cavalos marinhos e as estrelas do mar nas paredes, a cama improvisada, o colchão de palha. O tom vermelho que inundava nossa pele quando havia lua ou luz das velas oscilando na nossa minúscula casa, tudo ali e ao mesmo tempo nada. A diferença de idade que o mistério do meu desaparecimento nos impôs era um estranhamento insuperável, pois não éramos mais os amantes de antes. Mesmo a sós com ele, meu sentimento era de compaixão. É assustador, ele disse. Eu me perguntava quem fez isso contigo. De que ponto do mal veio essa força que levou você de mim? Eu me perguntava quem fez isso contigo. De que ponto do mal veio essa força que levou você de mim? Teríamos vivido juntos. Você seria a mãe dos meus filhos. Mas o vento destruiu tudo. Você conseguiu construir uma família, Miguel. Teve uma vida normal em linha reta, no domínio dos seus pensamentos. Isso é muito. Não fui infeliz. Tenho família, sou amado, mas nunca consegui deixar a almofala porque esperava voltar. Viver na esperança de que uma morta voltaria não é vida normal. Mas o que você achava que poderia acontecer? Eu não sabia. Quem me garantia a sua vida eram sonhos. Falei deles com sua mãe uma vez. Você dizia que estava viva. Nós fazíamos amor. Eu chorava muito quando acordava e via que não era real. O sonho é o olho das almas. Era real. O que minha mãe dizia sobre isso? Eu contei a ela sem detalhes. Disse que nos sonhos eu te amava e que acordava com todos os sinais de que meu corpo tinha estado com o seu de alguma maneira, inclusive o cheiro de óleo de coco. Eu não usava em Portugal, mas também sentia o cheiro adocicado quando sonhava. Passei muito tempo descontente, infeliz, vivendo só pela espera de dormir e te encontrar de novo. Isso passou. Foi mais nos primeiros anos. Agora ficou o espanto. O tempo foi suficiente para esquecer, mas não consegui. Com o tempo, não era mais a paixão, mas a dúvida, a demanda absurda de não entender o que fizeram conosco. A cidade me odiava também, porque sabiam que eu sofria por você, que tinha os seus objetos e que tive um empenho pessoal para desenterrar a igreja, limpar tudo, achar algum resto seu. Os sonhos me perturbavam e consolavam, porque eu adorava te reencontrar tanto quanto tinha certeza de que você estava viva. Havia a teoria de que você tinha fugido por ajuda dos enganos dos feitiços, mas nunca se provou, nunca se soube nada, até que encontramos os restos da sua roupa e dos seus objetos na igreja. A frase que você disse, os ossos de Joana não estão lá, é muito impressionante. Jorge me contou tudo. Jorge é um bom homem. Você também teve sorte. Sim. Ele me contou da sua vida em Portugal, da família que te ajudou e acolheu, da história dos ressurrectos. Por fim,
Você soube o que aconteceu? Minha mãe disse que foi porque rezei a oração para desaparecer, uma reza de envoltamento. O efeito foi mudar para uma aldeia longe daqui, mas com o mesmo nome. Foi a palavra almofala que definiu meu destino. Jorge disse que são 7 almofalas em Portugal. O mundo é imenso, costurado pelas linhas do paradoxo. Como eu poderia imaginar isso? Soubesse, teria ido te encontrar. A oração para desaparecer protege do perigo. Eu precisava ficar isolada. Fui conduzido por sua luz, Joana, um brilho cego de paixão que me levava mesmo sem enxergar. A sua partida fez do meu amor uma doença, mas não me arrependo, nem por um minuto. Fomos muito felizes. Fomos muito felizes, eu sei. Mas, ao mesmo tempo, aprendi que não se deve perguntar nada ao destino. Ele nos castiga quando não confiamos. A fé precisa ser cega ou a vida pode ser traiçoeira. No dia em que parei de te esperar nas madrugadas, consegui retomar a paz. Estou aqui para te agradecer por ter respeitado a minha memória, o enterro, os objetos guardados. Eu soube de tudo. Achei bonito estar viva para você, quando lá eu sofri tanto pelo apagamento da minha vida inteira. Você faria a mesma coisa por mim se eu sumisse no mar. Agradeço por seu amor. De alguma forma, eu sentia de lá. Quando sonhava com você, tinha um dia de paz. O mesmo comigo. Acho que nos encontrávamos. Eu tenho certeza, mas depois parou. Vivemos tempos muito distintos desde que parti. Eu não consigo entender o calendário, bater as datas, é confuso. Pelo calendário de sua vida aqui, você faria 71 anos. Eu tenho 29. Teria 71. Ganhou mais vida. E acho que você devia celebrar de qualquer forma. Jorge disse que vai embora amanhã. Você vai com ele? Ficarei com minha mãe até o último momento. E depois? Não sei. Os encantados me dirão alguma coisa. Sim, não os questione. Aprendi o mesmo que você. Não há como controlar a vida quando o que tem que ser vem com força. E o que você acha que tinha de ser? Aprender que sou forte, esquecer que sofri, ter coragem, entender que às vezes a única coisa que podemos fazer é a melhor possível, mesmo que pouco, dentro do dia que estamos vivendo. E amar. Amar eu sempre soube, e isso me salvou. Florice, Fernando, Fátima, Lourdes, os idosos de Aboim da Nóbrega, Félix, Jorge, sobretudo Jorge. Foi no amor deles que sobrevivi. Você merece a felicidade. Você também, Miguel. Eu sei que é feliz. E agora tenho paz, porque estamos aqui de novo. Mas decidi destruir a casinha ainda hoje. Você cuidou dela todos esses anos. Por que destruir agora? Eu não cuidei. Foi Helena, minha neta. Ela sabia de tudo e preservou a casa. O povo tem medo. Nunca entravam aqui.
Às vezes ela vinha, deixava uma vela acesa, enterrada na areia, rezava por você. No começo eu vim muitas vezes. Dormia aqui, chorava aqui, gritava contra as ondas, contra as nuvens, contra tudo o que diziam ser a obra de Deus, esse mesmo que levou de mim o grande amor. Talvez seja bom mesmo queimar a casa. Essa vida que está aí não é mais a nossa. Você me deu o amor devotado que toda mulher sonha em ter. Quero guardar comigo sua lembrança, nessa estrela do mar e nesse cavalo marinho que levarei para sempre para onde eu for. Trouxe querosene e fósforo. Vamos atear fogo. Será uma grande labareda na praia. No fim de tudo, é sempre o fogo que me guia. O vento apaga as chamas pequenas, mas agigantas fogueiras. Depois de queimar a casa, voltarei para minha mãe e de lá não sairei. Não sei o que vai acontecer, não sei se ainda nos veremos. Agradeço o seu amor, por pensar em mim por tanto tempo, por guardar em segredo os nossos dias de felicidade, por lutar pela minha memória, por sofrer em silêncio. Eu te agradeço por tudo isso e desejo que a vida seja generosa com esse seu novo tempo que agora começa. Estamos vivos, Miguel. Por favor, não chore. Há uma vida nova pela frente. Era tão alto e forte e sofrido o choro de Miguel que Helena entrou para abraçar o avô, trazê-lo para fora. Saí, abracei Jorge e disse que decidimos queimar a casa. Ajudamos Miguel a sair. Como era estranho reconhecer naquele homem idoso traços do homem que amei em outra vida. Jorge pegou o querosene e os fósforos, pediu que nos afastássemos e fez questão de atear fogo naquela casa com suas mãos. Rapidamente, as chamas tomaram conta das paredes do teto, uma labareda gigante na beira do mar. Estava anoitecendo e a fumaça na praia confirmou que a almofala já dizia aos sussurros. Joana Camelo estava de volta, ressuscitando todos os medos e as maldições. Enquanto andávamos em direção à vila, o povo vinha no contrapé e nos olhava estupefato. A maioria nem sequer era nascida quando tudo aconteceu. Eram crianças, no máximo, e por isso não sabiam como agir diante da morta-viva que voltava. Agora que todos já sabiam, eu precisava ir à casa de Doralice, mas Helena me contou que ela tinha morrido alguns anos antes. Deve ter sido no dia em que sonhei com ela. O tempo passou para mim de uma maneira estúpida. Voltamos então à igreja. De longe pude ouvir o canto Tremembé, dançando o torém, lá em frente, no lugar que sempre foi nosso. Helena me contou que todas as pessoas da cidade sonharam comigo na mesma noite quando cheguei, e desde então sabiam que algo estava para acontecer. Estão todos com muito medo, Joana, mesmo do que a sua volta poderá causar. Meus parentes vieram me proteger dos insultos que começávamos a ouvir. Eu escutava mais, pois dos mortos também vinham os gritos de ódio. O padre estava lá e eu lamento se tive que matar aquele homem para salvar minha vida. E para que serviu então tudo isso que nos ocorreu? Matar um homem, entristecer tantas pessoas, ser um nome amaldiçoado, ter a vida suspensa. Perder o abraço de Doralice, perder uma vida inteira com minha mãe que já está de partida. Eu entendia as músicas do torém, lembrava todas, compreendia perfeitamente o poromonguetá e me aproximei com Jorge para dançar também. Jorge repetia os passos como se conhecesse desde sempre. Dançar o torém com ele fortificou o amor no meu peito.
Por mais que estivesse confusa, sabia o tanto que o queria. Ainda quero a nossa vida, Jorge. Sua resposta foi dita com calma no meu ouvido. Eu voltarei para te buscar, mutear na orelha. Quando estiveres pronta, me avises. A língua de fogo na praia não parava de arder. A labareda dos antigos tremembés, do tempo em que a areia era nossa, as lagoas, os cajueiros nativos, essa terra toda, como um dia voltará a ser. Seis. Jorge, meu amor, anteontem minha mãe iniciou o silêncio e eu queria muito que você estivesse aqui. Aconteceu como ela avisou. Estávamos todos preparados e fortes, ou tentando estar. Talvez eu seja mais sofrida por entender menos, por ter pedido tanto tempo da convivência com ela. Passamos todos os dias anteriores fazendo limpeza espiritual às quartas, quintas e sextas. As sessões de mesa acontecem às terças e sextas. Observei os detalhes para te contar. As conchas do mar no pé do mourão, o uru cheio de garrafas de mocororó, as 222 doutrinas dos encantes. Cada canto de limpeza a gente entoa 9 vezes, tudo de 3 em 3 nas horas abertas. As receitas de chá, de mel, de garrafada, de banhos, é tudo com 3 ou 9 sempre. Faço os banhos de limpeza, além dos cantos, porque sou eu quem vou receber a oração para desaparecer. Relembrar o que um dia eu soube. No canto dos rituais eu me sinto mais lúcida. Quando ela avisou que estava chegando o silêncio, os encantados foram tomando parte e fomos à casa de cura. Os troncos velhos sempre conosco até a porta e minha mãe rezou para o seu protetor, o príncipe Rafael. Acomodamos seu corpinho fraco e já miúdo em um colchão preparado para isso. O mesmo onde me colocaram quando cheguei para me recuperar do adoecimento que tomava meu corpo. Ninguém poderia ficar lá, só nós duas, sem Cambone e sem nada. Era hora de ouvir a oração para desaparecer. Ela rezou para o príncipe Rafael, o Guajurá, o rei Excomundá, algo de sagrado que se nos revela. Sou da linha do mar, ela disse. Tudo que é da água me protege. E foi assim que ela pediu licença para me dizer a oração, a reza secreta. E me disse, rezou 9 vezes. Depois eu rezei 9 vezes até decorar de um jeito que está para sempre na minha cabeça. Agarrou-se na minha boca. Nunca vou esquecer. Terminei a 9ª reza e sabia. Dali eu sabia que iria escutar sua voz pela última vez e teria de prestar atenção no que ela dissesse. Foram 2 coisas. A primeira é que ainda precisarei lembrar de alguns fatos. E eu lembrei. Na última conversa que tivemos antes da viagem, você disse que não entendia como eu posso ter ido por baixo da terra se havia um mar no meio. Tão impressionada com isso, sonhei. Eu nadava no fundo do oceano e tinha medo. A voz daquela menininha respondeu que há monstros. Claro que há. Eles estão por toda parte e os abismos do Atlântico são a casa das sereias, manatins, dos cíclopes, cíapodes, as serpentes marinhas, tubarão-cobra, peixe-ogro, peixe-víbora, os seres bentônicos. E outro navio naufragado adiante, as pessoas me ajudavam apontando, mulheres com farrapos de vestidos, ou nuas, homens e crianças, todos despidos e mortos, porém ativos no cuidado, sinalizando o breu, o poço de medo do mundo.
Não sabemos nada mesmo sobre o mundo. Olhamos o mar na mais absoluta ignorância, enxergando as ondas e nada mais, porque há sempre muito mais nas profundezas de tudo, mas só o tempo e a coragem nos levam até lá. É só no profundo de tudo que se esconde a verdade, e a verdade no mar é que não há vida sem perigo. Olhe os monstros nos olhos. Uma voz disse. Os náufragos não olharam. No outro pedaço do sonho, eu subi à superfície, a cabeça fora d'água, só o oceano por todos os lados e a santa quebrada boiando comigo e nas minhas costas o sol nascendo manso e bonito. Minhas pernas sustentavam o nado enquanto eu via chegando perto de mim um barco. Mais perto, até enxergar o nome no casco, reconhecer as cores e as pessoas. O coração do mar. As pessoas do coração do mar me trouxeram para cima, deram água fresca e quando vi estávamos no Douro, o rio Douro. Eu vi a margem, as pontes, o porto. Cantavam entre eles e não falavam comigo. Entramos pelo mar e achamos o rio. Cuidavam da santa, rezavam para ela, rezavam e olhavam para que eu rezasse. O navio do tempo que partiu de mim e me levou. Não consigo mensurar por quanto tempo estive com eles, mas tenho muitos recortes de lembranças. As músicas e o zelo, as risadas, a menininha conosco. Lembro de algumas comidas, a suculência dos tomates, a carne salgada dos peixes, o sabor de azeites deliciosos, sucos doces. Um turco que estava no barco fazia suco de tâmaras que me dava alegria. Do tempo, no coração do mar, ficou guardado o sabor. Depois, tudo escuro. Já senti que meu corpo começou a perfurar a terra da margem e me vi no mesmo lugar de onde fui resgatada, o buraco que parecia a cova da morte. Foi assim o meu sonho. Da verdade da travessia jamais saberei. Agora é despedida. Serão 3 dias de silêncio e depois ela irá embora, a qualquer momento. Estou ao lado dela. Faremos os nossos rituais para que o seu descanso, nascer e morrer sejam forças semelhantes. Os Tremembés sabem o que fazer na hora da morte. Estamos preparados no entendimento do que é o encantamento. Morrer é envoltar-se. Antes dela, vieram tantos que já partiram. 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 oitavós, 1024 n-avós, 2048 decavós, 4.094 ancestrais em 11 gerações passaram por mim no prazo de 300 anos antes do meu nascimento. Todas essas despedidas também fazem parte de mim e de quem sou. A segunda coisa que ela me disse antes do silêncio foi a oração. E sentenciou que eu sou livre para decidir onde ficar porque sou uma alma do mundo inteiro. Tive a permissão de ter uma segunda chance, de viajar para ser salva. Onde eu for, serei feliz, ela disse. Baixei corrente e abri trabalho, agora eu sei as rezas e escuto os encantes. Sempre escutei, mas agora sei. Mas sou livre, ela disse, e isso me deu alívio. Ontem, Félix Ventura me telefonou. Sumiu porque foi necessário. Algo complicado aconteceu com o cliente.
Soube que eu estava em Almofala porque a notícia do retorno da mulher brasileira que desapareceu em uma igreja enterrada na areia já está em vários jornais do mundo. Agora eu sei o que é ser essa mulher brasileira, aquela pergunta que tantas vezes me fiz. A igreja de Almofala, onde fui deixada por minha mãe e de onde renasci para a vida nova, é o meu Brasil. Eu o vejo ali nos mortos que rondam as paredes brancas, nos cantos das 3 raças que eu escuto, na Encantaria, no nosso Torém, no Adro. Nossa Senhora da Conceição é a Oxum africana, é a labareda Tremembé. E eu, Joana, sinto orgulho da força da alma brasileira que abrigo no meu corpo. Ao contrário do que dizem os jornais, nada mais me parece espantoso. Mas confesso que há algo que me impressionou de uma maneira tão absurda que não consigo descrever. Quando minha mãe me mostrou as fotos da minha infância, começou por uma da turma da escola. Vi entre as crianças a menininha e perguntei quem foi ela. Na próxima foto estava a resposta: a menininha sou eu. Na idade em que morri e voltei pela primeira vez quando fui atacada na infância por um homem disposto a me violentar. O espectro que me guiou e ajudou o tempo todo é um pedaço de mim que acredita na luz. Acordo todos os dias querendo te contar meus sonhos, ouvir sua voz, porque você me faz muita falta, como se nunca tivéssemos vivido separados antes. Só posso fazer uma coisa agora: renascer mais uma vez. Não vou parar de renascer nunca, e acho que é assim com todos nós. Já morri 2 vezes nessa vida. Hoje eu morro no silêncio dela. Morro quando se acaba a sua voz. Mas não para sempre. Estarei aqui até o fim do caminho da minha mãe. Depois sigo o meu. A sua estrada é linheira, ela disse. É tão longa e você tem pés firmes no chão. Almofala é meu berço, mas você é o lugar para onde quero voltar agora. O barco de cada um está em seu próprio peito e o sotavento que me leva é o amor. Pensei na primavera da vida quando vi 2 vagalumes, nós 2 rutilando quando estamos juntos. Há uma alegria na nossa alma, tenho saudades. No feitio do amor, a sua santa força do corpo determina a felicidade e o destino. Meu tempo de felicidade adiante, quero dividir contigo, companheiro da minha estrada linheira. Estou esperando que você volte e me busque. Dessa vez sou Joana, dessa vez quem sou. Minha mãe está partindo e me disse, perto de silenciar para sempre, que eu tenho que aprender a viver em estado de sim. Que quando eu estiver em um momento bom, devo ficar completamente nele, não sair dali, assentar o ori na beleza da vida, não deixar a cabeça levar para nenhuma parte que não seja estar feliz, inteira no que eu sinto, porque depois pode ser esquecimento. Vai ser, só não se sabe quando. Ela disse também que o grande erro da vida é perguntar para onde vamos, isso não importa, o certo é decidir com quem. Eu, Joana Camelo, uma alma brasileira, emprego travessia por baixo do mar, furo a terra e sou liberta. Vejo os mortos e adivinho dos vivos. Tenho a companhia das princesas do mar e dos lagos, ando por onde quiser sem medo, com a flecha certeira de fogo que clareia a floresta mais escura. Sou livre neste mundo e posso abrir qualquer caminho, mas escolho porque quero toda a vereda que me leve ao estado de amor. O amor, o fogo mais antigo, a única força que dissolve e recria o tempo. Oração para desaparecer. Sou pássaro do Senhor e abro as asas do milagre. Sou peixe do Senhor e singro o mar em tempestade. Sou passo em terra, santa que nunca anda em descaminho. Sou semente que renasce vestida em flor sem espinho.
Sou grão de areia que Deus vê, sopra e liberta. Sou coração que louva a Deus na hora aberta. Sou criatura divina e oferto o corpo à salvação. Sou pensamento que firma meu nome na escuridão. Sou olho do infinito que vê o tempo estremecer. Sou boca que reza 9 vezes a oração para desaparecer. Sou corpo que invulta em nome da glória de São Jorge. Sou alma livre que desenvolta em terra nova e boa sorte. Sou voz que canta toda a canção da alegria. Sou luz que acende a fé de todo dia. Eu venho lá das cachoeiras, eia, eia. Eu venho quebrando as barreiras, eia, eia. Meu carimbó, ai meu carinhogueiro, eia, eia. Eu sou o índio, eu sou guerreiro, eia, eia. Eu venho lá das cachoeiras, eia, eia. Eu venho quebrando as barreiras, eia, eia. Meu carimbó, ai meu carinhogueiro, eia, eia. Eu sou o índio, eu sou guerreiro. Agradecimentos. Comecei as primeiras pesquisas sobre os temas que estão neste livro em fevereiro de 2006 em Portugal. Escrevi, reescrevi e revisei entre outubro de 2016 e dezembro de 2022 em Aboim da Nóbrega, Fortaleza, Almofala, no Ceará, na outra Almofala, em Portugal, Lisboa, Porto, Beja, Óbidos, Bogotá, Maputo, São Paulo, Dubai, Sharjah, Pacote, Salvador, até o ponto final em Fortaleza. Contei com muitas pessoas neste percurso e pela generosa ajuda agradeço. As minhas filhas Beatriz e Camila, porque são a graça, a força, a luz e a alegria da minha vida. As minhas editoras, Júlia Búcios e Stephanie Roque, pelo trabalho competente e amoroso comigo e com este texto. A José Eduardo Agualusa, que me emprestou o seu personagem Félix Ventura e acompanhou a escrita deste trabalho, sempre me dando ânimo e coragem. A Alexandre Vidal Porto, Ana Maria Parra, André Aires, Maria Auxiliadora, Ponte Albuquerque Saraiva, Clara Flaxman, Clube de Leitura Livros e Vinhos, Dominique Longchamp, em memória, Dona Delmira de Tatajuba, Dona Elita Tremembé, em memória, Dr. Jacinto Brito Lança, em memória, e Ana Brito Lança, Fernando de Aboim da Nóbrega, Frei Beto, Heloísa Starling, Henrique Sá e Ana Soares, Itamar Vieira Júnior, Ivna Girão, Ivone Girão, João Daniel Almeida, Júlio Camilo, Manuel Calixto de Alencar em memória, Maria das Graças Oliveira Cioli em memória, Mia Couto, Miguel Piratec, Moreno Veloso, Nádia Maia, Leane Landim, Luciana Gifone, que me falou da igreja de Almofala pela primeira vez, Maria do Carmo Rocha Reis, Dona Carminho em memória e família, Milton Ratum, Patrícia Gomes, Pilar Del Rio, que me autorizou o uso dos títulos O Livro dos Itinerários e Livro das Visões de José Saramago, Ronaldo Queiroz, que me contou que os Tremembés rezam a oração para desaparecer e assim me deu o título do livro, Sávio Alencar, Schneider Carpegiani, Sérgio Brissac, Siddhartha Cavalcante, Estênio Gardel, Tâmara Bezerra, Tremembés da Barra do Mundaú, Tremembés de Almofala, Walter Hugo Mãe, Verônica Ferber Topke Eleutério, Vitor Burgo. Orelha final do livro. Socorro Acioli nasceu em Fortaleza em 1975. Jornalista e doutora em estudos de literatura pela Universidade Federal Fluminense, UFF, é professora e coordenadora da especialização em escrita e criação da Universidade de Fortaleza, Unifor. É autora de mais de 20 livros publicados, entre eles
Ela tem Olhos de Céu, Gaivota 2012, que recebeu o Prêmio Jabuti de Literatura Infantil, o romance A Cabeça do Santo, Companhia das Letras 2014 e a coletânea de poemas Taki Madalar, As Ilhas Invisíveis, Círculo de Poemas 2023.